Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite a vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos. Com amor e união, rezaremos pelas seguintes intenções e por todas que trazemos em nossos corações. Em ação de graça pelo clero, pelos padres, pelo aniversário de Alda, intenções especiais por Celso e família, Patrícia e família, e pela gravidez de Cristina D'Angelo, pela saúde de Marli, Terezinha, Biondes, Mara, Mônica, Vera Calixto, Denilson Salles da Cruz e Vera Lúcia Irã, pelos falecidos, 7º dia de Sebastião Alves de Oliveira. Pela saúde de Cristo, poder e domínio. Missa do 23º domingo do tempo comum. Irmãos e irmãs, sintam-se acolhidos aqui na casa do Senhor, nossa comunidade. Juntos com toda a Igreja do Brasil, iniciamos o mês da Bíblia, no desejo ardente de melhor estudar, alimentar-se e crescer pela meditação da Palavra de Deus. Com toda a profundidade do coração, participemos da celebração da Páscoa do Senhor, cantando com alegria para recebermos a procissão de entrada. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é esperança para quem vive. Confiou na construção, o Rei de paz, ao homem que ama. Eu creio que o meu caminho iluminou, que a minha vida transformou. Feliz eu sou, eu creio em Deus. Se posso ver, se posso amar, a minha vida tem valor. Feliz eu sou, Jesus Cristo, caminha conosco, amigo que ama, revela Pai. Jesus Cristo nasceu e viveu a vida dos homens e ressurgiu. Eu creio em Deus, e o meu caminho iluminou, que a minha vida transformou. Feliz eu sou, eu creio em Deus. Se posso ver, se posso amar, a minha vida tem valor. Feliz eu sou, feliz eu sou. Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa sentença. Trabalhe o vosso servo segundo a vossa misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs que estão conosco nesta Santa Missa aqui na Igreja Matriz São José, uma boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos para juntos celebrarmos a Santa Eucaristia. Acolho com o mesmo carinho a todos que estão nos acompanhando por esta nossa rede social. Hoje, então, estamos dando início à 23ª semana deste tempo comum, mês dedicado à Sagrada Escritura. Portanto, o mês da Bíblia, vamos sempre nos propósitos bons de fazermos tornar hábito em nossas vidas a nossa leitura orante da Sagrada Palavra do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
A graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão e Senhor, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E com muita humildade em nossos corações, reconheçamos diante de Deus as nossas faltas, os nossos limites humanos e peçamos que Ele tenha por nós a compaixão, nos trazendo a Tua misericórdia. Vossos filhos e filhas aqui reunidos e também aqueles que nos acompanham pela rede social, perdoe a cada um dos nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Entoemos o nosso hino de louvor. Nós
missa, pelas intenções já apresentadas, de modo particular, pelo 7º dia de ressurreição de Sebastião Alves de Oliveira, também por toda a nossa paróquia, pelas pessoas enfermas, sobretudo as que foram positivadas no coronavírus. Dentre essas pessoas, alguns dos nossos paroquianos, os quais também queremos rezar por cada um e colocá-los sobre o altar de Deus, e peçamos que essa pandemia chegue de fato ao seu final. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Como disse no início da Santa Missa, estamos no mês dedicado à Sagrada Escritura. Sendo hoje, então, a primeira liturgia dominical deste mês, nós vamos acolher a Sagrada Escritura no meio de nós. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas, se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa, porém, tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste: amar o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vai falar do Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento, pura vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, pura graça e louvor. Glória a ti, Senhor, pura graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham aqui nesta igreja matriz de São José, de igual forma, irmãos amados que estão sintonizados conosco por ocasião desta nossa rede social. Estamos na liturgia do primeiro domingo deste tempo, deste mês de setembro, comemorando ou acolhendo ao mês dedicado à Sagrada Escritura, já sendo o início da 23ª semana do Tempo Comum. Em se tratando dessa dedicação à Sagrada Escritura, é uma referência para que nós possamos recordar do valor da Palavra de Deus, que vem ao nosso encontro e traz a cada um de nós as mensagens que são necessárias para bem então caminharmos nesta grande jornada. Porém, muitas vezes a Sagrada Escritura, no sentido do livro impresso, acaba pela nossa negligência sendo apenas um enfeite para as nossas casas, para os nossos quartos, salas, ambientes que formam a nossa casa, quando na verdade deveríamos utilizar desta palavra
para enfeitar belamente o nosso coração e a nossa alma. A palavra de Deus sempre se revela a nós e nos traz cura e fontes de libertações em meio aos males que assolam a nossa vida. Por isso a importância de nós nos fazermos abertos àquilo que Deus traz para nós por meio da sua palavra. Em se tratando da palavra, nós hoje nos deparamos com textos maravilhosos que nos conduzem a uma reflexão profunda e especial acerca da vivência do amor, que gera em nós o acolhimento da graça, e nesse acolhimento da graça, o ato de enxergarmos as fragilidades dos nossos irmãos e irmãs. Começando pelo primeiro texto, o livro do profeta Ezequiel. Ele é conhecido como o profeta da esperança, porque ele é chamado por Deus num contexto de muito sofrimento. Ele estava lá no exílio da Babilônia, em meio às realidades sofridas por ele e por todos que ali estavam, e nesse contexto ele ouve a voz de Deus e se coloca à disposição, de modo que todo o teu ministério foi realizado em meio ao sofrimento, em meio aos conflitos, às ações violentas daqueles que detinham o poder nas mãos. Então ali ele alimentou a esperança, e ele por Deus foi elevado como grande vigia. Em algumas outras traduções da Sagrada Escritura, ao invés de se dizer vigia, vem a palavra sentinela. Tanto vigia quanto a sentinela são circunstâncias que trazem para nós o ato da observância. No contexto mais antigo, vigia ou a sentinela eram exatamente pessoas ou guardas responsáveis para guardar a cidade. O povoado normalmente ocupava de lugares mais altos, exatamente para enxergar os perigos e movimentar-se para que o povo, diante dos perigos, pudesse se organizar e não ser vítima dos perigos que chegavam. No sentido religioso da revelação de Deus, o vigia ou a sentinela são exatamente pessoas que assumem esta identidade divina de Deus para tomar os devidos cuidados, aqueles que zelam enquanto outros descansam, para que a graça permaneça e os perigos de fato sejam extirpados para longe de toda esta realidade. Portanto, o profeta da esperança, e então somos convidados a termos a esperança. Somos convidados a buscarmos a unidade na comunidade, para que a mesma esteja em sintonia com Deus. Guardar uns aos outros, para que ninguém venha a passar pela realidade de sofrimentos, quaisquer que sejam, sobretudo os sofrimentos espirituais, que consistem nos fatos da renúncia daquilo que é próprio da graça de Deus, que vai gerando então essa fragilidade dentro do nosso coração. E quando nós caminhamos para a realidade da fala de Paulo, apóstolo, ele hoje traz para nós o chamado hino do amor. Existem dois, lá na carta de Coríntios, 1 Coríntios 13, todo aquele capítulo, culminando com as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor, ou a caridade. E nesse pequeno trecho da segunda leitura de hoje, traz para nós esta realidade amorosa, onde nós somos convidados a termos o desejo de servir uns aos outros em nome de Deus na prática do amor. E o apóstolo coloca para nós: olha, não fique devendo para ninguém, evite de contrair algum tipo de dívida, mas com relação ao amor, nós estaremos sempre endividados no sentido da necessidade de amarmos uns aos outros e nesse amor enxergarmos a prática dos mandamentos. É o amor que une a comunidade, é o amor que vai fazer reconhecer os valores próprios na pessoa de cada irmão, cada irmã. E esse é um grande desafio para que a gente, movido por esta prática amorosa de Deus, o qual nós devemos ser sempre dependentes e conscientes de que devemos servir, termos a dívida com relação ao amor, no sentido de servir sempre cada vez mais,
para então percebermos a ação de Deus que fala conosco através de seu Filho Jesus. E aí então vem o Evangelho, belamente também, trazendo para nós um discurso bonito, que a gente dá o nome de discurso comunitário, porque é Jesus falando com as suas comunidades. Tanto o Evangelho de hoje, quanto o Evangelho do domingo próximo, vão trazer para nós referências conhecidas por nós, mas nem sempre vividas. Esse Evangelho de domingo próximo nos convida então à prática da humildade, o zelo para que não estejamos em escândalos espirituais, todos nós, o zelo para que a graça da oração permaneça em nós, a correção fraterna seja possível a nós e a prática do perdão torne-se também possível e atuante na vida de cada um de nós e sobretudo a oração. De modo particular no Evangelho de hoje, isto é, desse final de semana, estamos abertos ou convidados a olharmos para a correção fraterna e a nossa oração. Então ali é feito todo um discurso, passo a passo, sobre os erros dos irmãos e irmãs. Se o irmão erra, vai lá, faça uma observação, conversa, se não resolver, uma testemunha ou mais 2 testemunhas, se não der certo, a condução à igreja. Primeiramente, aqueles que passam pelas experiências da fragilidade, assim estão passando porque alguma coisa não foi entendida de modo adequado, uma confusão na consciência, na maneira de perceber as coisas. Em princípio ninguém erra porque quer errar, em princípio ninguém peca porque quer pecar, ninguém amanhece com o desejo de errar ou pecar, mas normalmente com o desejo de acertar. Porém, o pecado ou os erros se fazem presentes nas nossas vidas, por isso mesmo somos convidados a termos a virtude da prudência, da temperança que vem para nós, para observarmos então com os olhos de Deus em meio a tudo aquilo que é próprio da nossa humanidade. E isso vai gerando então o exercício da comunidade, que deve se fazer unida, pautada no amor e cada membro zelando pelo outro, para então formar esse grande momento especial, sólido na vida da comunidade. E quando nos é dito que se até mesmo a igreja ele não ouvir, ele seja tratado como um pagão ou um pecador público ou publicano. E aqui a gente precisa entender que não se trata da igreja institucional, mas trata-se da igreja comunidade de fé, que zelam uns pelos outros. E se ele não ouve então essa comunidade, que seja então colocado de lado. Precisamos entender então o ato de ser tratado como pagão é no sentido de que aquela pessoa precisa passar pela conversão. Se ela passa por todos esses passos apresentados pelo Evangelho e ainda assim não tem em princípio uma mudança de vida, partimos então do princípio que aquela pessoa não esteja interessada em ter um processo de mudança total na sua vida. Por isso a colocação, seja tratado como um pagão ou um pecador público, isto é, seja essa pessoa agora conduzida a um exercício onde ele vai estar fora de uma caminhada de comunidade, porque a pessoa não quer estar, porque endureceu, e a igreja não se fecha, mas então a pessoa vai refletir e vai trabalhar o processo da conversão, e quando for do desejo, as portas da comunidade estarão sempre abertas a esperar por esse irmão, por essa irmã. Então a mudança de vida, e vocês vão descobrir que existem, do nosso conhecimento geral, tantas pessoas petrificadas, que partem do princípio daquilo que pensam, somente aquilo tem razão, e por isso mesmo perde as oportunidades de um aprendizado. E esse é o grande convite do Senhor. Não desprezo, mas atos que gerem na pessoa uma reflexão de que ela precisa mudar, ou seja, precisa passar pela conversão e ser novamente inserida numa caminhada de comunidade. Agora, tudo isso é possível se de fato se entende esta prática do amor. E às vezes a gente diz, mas é muito complicado fazer uma correção fraterna. Primeiro precisa saber se a gente está entendendo o que é isso.
porque do contrário, muitas vezes a gente age com aquele ímpeto de punir a pessoa porque ela errou, o que é um outro grande erro de quem age desta forma. É o olhar da caridade, é o olhar na direção do Cristo. Por isso a necessidade das testemunhas, para ver se de fato toda aquela realidade procede, porque os pensamentos são diferentes, mas em determinadas causas, pela lógica, pelas observações, pela avaliação, a gente chega em algum contexto que vai de fato ajudar aquela pessoa. Então, irmãos e irmãs, para nós hoje, essa vivência do amor, que não pode estar ausente da nossa vida, pois se nós permitirmos a sua ausência, correremos o risco de agirmos de forma unilateral e com isso prejudicarmos aqueles que devem ser cuidados e zelados por cada um de nós. E o inverso também, não é simplesmente a gente ir ao encontro, mas também cometemos erros. E as pessoas, isto é, membros das nossas comunidades, entendidas na igreja, entendidas no contexto familiar, entendidas no contexto do trabalho, também virão ao nosso encontro para nos apontar o desvio do caminho pelos limites humanos, para então sermos inseridos novamente na dignidade daquilo que nós acreditamos e que para nós foi preparado pela gentileza de Deus. Que as bênçãos de Deus venham sobre nós, à luz da palavra, a Bíblia Sagrada, para termos sempre esse norte especial na nossa vida e na nossa caminhada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, com toda confiança, apresentemos ao Deus da vida as nossas preces, e a cada uma das invocações vamos juntos rezar. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Firmai os passos de vossa Igreja na missão de promover a reconciliação e a concórdia, a paz e a justiça em nosso mundo, nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Guardai as famílias e as comunidades cristãs, para que saibam superar as discórdias pelo diálogo e correção fraterna, nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Fazei crescer em nós a capacidade de perdoar e receber o perdão, e de reconhecer nossas fraquezas, nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Ó Deus, que nos reconciliastes convosco pela morte e ressurreição de vosso Filho, ouvi-nos pelo mesmo Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Apresentemos ao altar de Deus a nossa vida como ofertas colocadas sobre este santo altar. Sonhar, quem quer
sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de todas as igrejas. Ó Deus, fonte de paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem e fazei que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai, porque constantemente nos chamais a viver na felicidade completa. Vós, Deus de ternura e de bondade, nunca vos cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos, convidando os pecadores a entregar-se confiantes à vossa misericórdia. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Jamais nos rejeitastes quando quebramos a vossa aliança, mas por Jesus, vosso Filho e nosso irmão, criastes com a família humana novo laço de amizade, tão estreito e forte que nada poderá romper. Concedeis agora ao vosso povo tempo de graça e reconciliação. Dai, pois, em Cristo novo alento à vossa Igreja, para que se volte para vós. Fazei que, sempre mais dócil ao Espírito Santo, se coloque ao serviço de todos. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Cheios de admiração e conhecimento, unimos nossa voz à voz das multidões do céu, para cantar o poder de vosso amor e a alegria da nossa salvação. Ó Deus, desde a criação do mundo, fazeis o bem a cada um de nós, para sermos santos, como vós sois santo. Olhai vosso povo aqui reunido, e derramai a força do Espírito Santo, para que estas oferendas se tornem para nós o corpo e o sangue do Filho muito amado, no qual também somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos,
e incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de modo admirável, pois vosso Filho justo e santo entregou-se em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Antes, porém, de seus braços abertos, traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão em suas mãos e pronunciou a bênção de ação de graças. Depois, partindo o pão, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar todas as coisas, pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou em suas mãos o cálice com vinho, novamente deu graças ao Pai e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Lembramo-nos de Jesus Cristo, nossa Páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje celebramos sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação que nos faz voltar à vossa graça. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós, fazendo-os participar do único sacrifício do Cristo, pela força do Espírito Santo, todos se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Conservai-nos em comunhão de fé e amor, unidos ao Santo Padre, o Papa Francisco, e ao nosso Bispo Paulo Francisco Machado. Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, até o dia em que diante de vós formos santos, com os vossos santos, ao lado da bem-aventurada Virgem Maria, a Mãe de Deus e nossa, e dos apóstolos, com São José, com os nossos irmãos e irmãs já falecidos, que confiamos a vossa misericórdia. Quando fizermos parte da nova criação, enfim libertada de toda maldade e fraqueza, poderemos cantar-vos a ação de graças do Cristo que vive para sempre. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, irmãos e irmãs, juntos rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis, irmãos e irmãs, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de te a minha morada, mas dizer uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Que as bênçãos de Deus caiam sobre cada um de nós, sobre vocês que estão em casa, com esse ardor amoroso de Jesus Cristo, possa inebriar todos os cantos da sua habitação, bem como todo o interior da tua vida. Irmãos e irmãs, recebam o corpo de Cristo. Amém. Oh,
Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos, por estes dons do vosso Filho, viver com ele para sempre. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. ó meu Jesus, perdoai-nos e trai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. quero agradecer de coração os que puderam estar conosco aqui, presente na missa, na Igreja Matriz de São José. Os que nos acompanharam pelo Instagram, alegria de saber que você está conosco também e que as bênçãos de Deus te alcance e alcance todos nós aqui. Há uns que estão aqui, saída pela porta lateral, os que vieram com o propósito de colaborar com alguma oferta, será possível fazer isso neste momento.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Você que está em casa, permaneça na graça de Jesus Cristo. Amém.